Olá, meus amores, vamos começar aqui o nosso consultório. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de pessoas controladoras. Será que você é uma pessoa controladora? Será que você está convivendo com alguém que controla você? Mas espera aí, talvez seja melhor a gente parar um pouquinho para identificar o que seria uma pessoa controladora, como se perceber controlando a vida dos outros. Porque às vezes pode ser apenas um cuidado, pode querer apenas ajudar, não é nada demais, invadir um pouquinho, ser presente demais, sufocar um pouquinho, é só por amor, quem sabe? Vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Gosto da sua companhia, fique sempre muito à vontade para interagir, para ficar com a gente. O consultório é todinho seu. Meus convidados de hoje são psicólogos e vêm aqui com a gente para tratar disso que eu acabei de dizer para você, apenas como uma sementinha do que vai ser todo o programa de hoje. E ela vem comigo mais uma vez, já esteve tantas outras vezes e é sempre muito bem-vinda, a psicóloga Flávia. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, Darleide. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores em casa. Obrigada. Muito obrigada, Ana Flávia, psicóloga com a gente. E pela primeira vez no meu sofá, o psicólogo Elias Pereira. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, agradeço também o convite feito e espero que consigamos levar aos nossos telespectadores informações úteis para o dia a dia e para a boa saúde mental da família. Que bom, muito obrigada. Tenho certeza que os dois farão muito a diferença hoje. Elias também é teólogo, então de vez em quando talvez eu dê uma puxadinha ali, quem sabe para o conhecimento bíblico, que ajuda também, já que o nosso público maiormente é cristão, faz muito bem fazermos essa parceria, né? Vou pedir então a que vocês dois tragam para a gente, então, como é que a gente pode conceituar ou entender o que seria esse comportamento controlador sobre o outro? Flavinha, por favor. Vamos lá, então, as damas primeiro, né? Bom, esse comportamento controlador, acho que vale a pena a gente lembrar, Darleide, que um certo nível de controle na nossa vida, ele inclusive é necessário. Mas a gente está aqui para falar, acho que quando esse controle é exagerado, exacerbado e causa muito sofrimento, tanto para a pessoa que controla, quanto para aquela pessoa que é controlada. Geralmente, uma pessoa controladora, ela quer saber de tudo sobre a vida do outro e às vezes ela é até inconveniente, né? Essa pessoa pode ser muitas vezes insegura e por trás desse controle vem essa insegurança. Então você traz dois aspectos, tanto que é provavelmente bem desconfortável para quem é controlado, mas quando a gente pensa na pessoa controladora, dá-se a impressão de que é uma pessoa ruim, é uma pessoa que por si só escolheu ser desagradável, quando nós precisamos olhar para esse indivíduo e considerar o que está por trás desse controlar a vida do outro. Às vezes não controla a si mesmo, né? Elias, pois não. E é claro que por trás disso, desse controle, pode haver sim uma manipulação, pode haver sim uma maldade, mas não é só isso, né? Existe também essa insegurança, existe muitas vezes um trauma que vem por trás disso, né? Então a gente precisa olhar com carinho. Elias, então vamos continuando ainda e entendendo para identificar como é que alguém se vê controlador. Eu achei muito importante o que a Flávia falou sobre o sofrimento do controlador, não é? Normalmente a gente olha para o controlador quando ele é identificado e a gente realmente o classifica como uma pessoa ruim, dura, uma pessoa que faz o outro sofrer, que oprime o outro. Mas, na verdade, o controlador, o seu primeiro controle é sobre si mesmo. Ele está tentando controlar a si, porque muito provavelmente, ao longo da sua história, ele passou por uma situação em que ele precisou se blindar. Ele precisou exercer um controle muito grande sobre si mesmo, sua vida, suas emoções. Ele precisou camuflar, esconder suas emoções, esconder os seus sentimentos, esconder-se de si mesmo, não é? Numa atitude de controle sobre si. E quando ele eventualmente cresce e ele vai relacionar-se com o outro, ele tem dificuldade de reconhecer o outro. Ele tem dificuldade de validar o outro, porque ele também não sabe quem ele é direito. Ele também se escondeu de si mesmo, não é? Ele tem um controle tão
forte sobre si que ele se esconde de si. Uhum. Então, ele também não consegue reconhecer o outro, validar o outro. E a melhor maneira dele se relacionar com esse outro é controlando o outro, escondendo o outro, invalidando o outro também. É por isso que quem vive com uma pessoa controladora é uma pessoa que também sofre, né? Porque ela costuma ser invalidada. E se ela tenta enfrentar, e aí a Terceira Guerra Mundial, né? É verdade. Um sentimento muito comum de uma pessoa que está ao lado de outra que é muito controladora é um sentimento de estar sufocado. Geralmente as pessoas comentam assim, sufocado, sobrecarregado. Em muitos casos, inclusive, essas pessoas que são controladas, elas trazem uma ansiedade como um sintoma importante dessa situação que elas estão vivendo. Então, a gente pode encontrar nesse indivíduo ansiedade, porque justamente tem um sofrimento com ele próprio, na tentativa de controlar o outro, e a gente poderia dizer que há um descontrole de si mesmo, né? Sim. E que ultrapassa a sua própria dor e causa dor nos outros. Acho que fica muito bem a gente conseguir trazer aqui, pontualmente, alguns comportamentos. Você falou de sufocamento, ansiedade, o que mais nós identificamos no indivíduo e comportamento controlador? Eu poderia mencionar uma ausência afetiva. Eu não estou dizendo que o controlador não ama. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele não pode permitir que o outro se aproxime muito dele, porque ele traz algum sofrimento. E um outro ser humano, pode ser a esposa, o esposo, o filho, a filha, o namorado, o noivo, se aproximar muito é uma ameaça para ele, né? Então ele precisa exercer um controle rígido sobre o outro para que o outro não invada um espaço que nem ele entende como é que funciona dentro dele. Então, impacta até a sua afetividade. A sua afetividade. Tanto para amar, ou para se entregar, quanto para deixar o outro vir até ele. Perfeito. É por isso que com muita frequência, a vida matrimonial, marital, com um controlador ou com uma controladora é marcada por muitos conflitos. E as pesquisas têm demonstrado que o grau de rompimento no casamento, quando uma das pessoas é controladora, é muito alto, é bem alto. Flávia? Chega uma hora que essa pessoa não aguenta, né? Não aguenta e o rompimento muitas vezes ele é inevitável. Uhum. Em relação à pessoa controladora, ela é também uma pessoa sobrecarregada. Porque imagina lidar com tantas demandas que vêm dela e ainda com o externo. E tem uma dificuldade, Darleide, em lidar com o novo, em lidar com o imprevisto. É aquela pessoa que tudo tem que estar ali nos mínimos detalhes e qualquer coisa que ultrapasse ou extravase isso vai causar muita dor e muito sofrimento. Sim. E é interessante isso que você está falando também, porque aquilo que foge ao que ela já programou, ao que ela já faz, ao que ela já vive, o que vem do outro como novidade, ela encara como uma afronta a ela, não é? Não falou comigo, não pediu para mim, não pediu a minha autorização, não me avisou antes, então ela encara como uma afronta a ela mesma também, né? Sim. Nós estamos aqui no consultório hoje tratando de pessoas controladoras. Bem dito logo inicialmente pela Ana Flávia, que todos nós temos ali um nível de controle no que diz respeito até aos próprios limites e também dar limites para o outro, administrar a vida, né? Nós precisamos ter um senso de administração da vida, mas quando nós estamos falando desse perfil controlador, estamos nesse caminho de perceber pessoas que tanto sofrem quanto fazem outras sofrerem pela sua, vou dizer aqui de modo bem popular, bem básico mesmo, assim, meio que aquilo que a gente chama assim de mania de controlar. Não tem essa expressão que você tem mania de controlar, você tem mania de dizer, controla a roupa, controla o seu modo de falar, controla o que você vai fazer, até o que você vai comer. Por que você vai comer isso? Os amigos que você deve ou não ter, os lugares aonde você vai, né? Então, usurpa a tua liberdade. Joga mais, traz mais. Eu costumo
Eu tenho uma maneira de ver as psicopatologias todas. Não estou falando que uma pessoa que tem um nível ok de controle é uma pessoa que tem patologias. Ok. Mas eu vejo da seguinte maneira: todas as patologias que nós conhecemos, depressão, ansiedade, fobia, pânico, as mais comuns e as mais severas também, quando a gente desenvolve uma ideia própria, a gente fala a minha escola, não é? Então, a minha escola psicológica diz que a diferença entre nós, três, que estamos sentados aqui, e quem nos acompanha, a diferença entre nós e alguém que está internado numa clínica psiquiátrica, a diferença entre nós não é de gênero, é de grau. Todos nós trazemos um pouquinho de melancolia, ansiedade, um pequeno pânico e uma quantidade de controle também, não é? O problema dessas questões todas e do controle é quando ele começa a atrapalhar a vida do indivíduo e a vida de quem está vivendo no seu entorno também. Eu penso que todos nós partilhamos da natureza humana. Concordo. E a natureza humana, ela é marcada por todos os traços da psicopatologia, mas no nível que nós conseguimos administrar. Quando a gente não consegue... Vamos supor, eu vou dizer bem rápido aqui. Vamos supor que eu tenho uma melancolia, que se chama depressão ou tristeza. Eu tenho uma melancolia, 0,8. Eu administro sozinho, não é? Mas se ela for 1,2, de repente eu preciso tomar um comprimidozinho de sertralina. Se ela for 2,1, eu preciso de 2, 3 medicamentos. Se ela for 4,8, de repente eu posso estar internado. Ou posso estar vivendo muito dopado com uma série de medicamentos, né? Então, no controle também isso acontece. Todos nós, de alguma maneira, queremos controlar a nós mesmos e o outro. A questão é encontrar o ponto em que isso não traga sofrimento a nós e ao algo outro. interessante que ele disse em relação à natureza humana, né? A natureza humana, ela pede por autonomia. E o controle, ele vem justamente, vem bater contra isso, né? A gente quer autonomia, a gente quer liberdade, e essa pessoa controladora, ela ignora isso no outro, né? Como você bem disse anteriormente, muitas vezes nele mesmo e na outra pessoa. Sem dúvida. E enquanto ele falava, Flavinha, você falava, Elias, eu lembro que o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, colega nosso aqui da casa, amado, respeitado sempre, ele costuma dizer assim, na verdade, de perto ninguém é normal, né? Olhando bem de pertinho. Bem de Assim, é porque eu sou normal. Não é bem assim, não. Isso acontece muito quando a gente está na faculdade, né, estudando os transtornos, a gente fala, opa, mas eu me identifico com isso, acho que eu tenho um pouquinho disso aqui também, né? Não, nos Isso primeiros dias de muito. aula, os professores têm muita dificuldade de dar aula, né? Porque a cada hora um aluno levanta a mão, professora, mas a minha mãe, professora, mas o meu pai, eu lembro que no primeiro mês, assim, ou primeiros meses, na verdade, quase que a gente não estudava, precisava a professora dizer, ou o professor, enfim, dizer, olha, menos, vamos ouvir a aula, outra hora a gente bate um papo. No próximo semestre a gente vai falar sobre isso. Vocês vão entender isso aí, né? E acho que é importante a gente lembrar para quem está em casa, né? Então, o que é que vai diferenciar? É o grau, como ele disse, é o nível de sofrimento que isso causa para você e que isso causa para outra pessoa. Entendo. E a coisa maravilhosa nisso é que ninguém precisa passar a vida assim. É que há recursos, há maneiras, há pessoas, há recursos que a ciência disponibilizou e para aqueles que creem que a divindade também disponibiliza para que esse nível de sofrimento diminua e você consiga se manter em família até os últimos dias da sua vida, né?
A próxima pergunta vai na direção de, então como é que é? Então como é que faz, tá? Nós vamos caminhando para esse lugar. Mas a minha produtora, ela diz assim, fiquei curiosa quanto a quando você fala sobre esses níveis, por exemplo, entre depressão ou uma tristeza, uma melancolia. Despertou nela uma curiosidade. Então, pode ser a curiosidade ou interesse, melhor dizendo, não só curiosidade por curiosidade, mas o interesse. Ok, fazendo essa graduação, onde nós temos, mas aí é um aspecto interessante, entre tristeza e depressão, por exemplo, entre controle e administrar a vida. Como, por exemplo, enquanto você falava no outro momento, eu pensava, a gente fala muito sobre narcisismo, né? Hoje está muito mais comum falar de narcisismo. Fulano é narcisista. Mas, gente, todos nós somos, em alguma medida, egoístas para começar a história, né? E precisamos ser. E precisamos. Para sobreviver. Óbvio, né? Então, uma questão de autocuidado. Mas aproveitando o que a Yasmin, a minha produtora, ficou ali pensativa sobre, entre tristeza e depressão, que diferença há? Tristeza e depressão. A tristeza, normalmente, ela advém de um evento que lhe ocorreu na vida, não é? Um evento que atentou contra o seu desejo de bem-estar, de felicidade, de estar ok. A depressão, normalmente, está ligada a um estado de alma, a um estado de espírito que ele independe de eventos externos. Quando ele depende, é porque houve um gatilho, não é? Mas, normalmente, a depressão, ela faz parte da estrutura psíquica do ser humano. Eu tive um amigo, Dr. Osmair Coelho, já falecido, eventualmente, alguns já conheceram, não é? E ele costumava dizer exatamente isso, não é? A diferença entre a depressão e a melancolia é que a tristeza você vive e ela tem um período em que ela se acaba, ela vai embora, porque você lida com ela e você resolve e ela vai embora e você esquece. Agora, a melancolia é aquele sentimento que acompanha você meio que desde os 2, 3, na minha linha, que é a psicanálise. Desde os 2, 3, 4, 5 anos e te acompanha ao longo de toda a vida. Eu costumo dizer o seguinte para os meus pacientes, para encerrar esse comentário. Até os 7 anos, o caráter está formado, a personalidade está estruturada, está formada. A antropologia diz isso, a pedagogia diz isso, a psicologia diz isso, sociólogos dizem isso. E eu costumo dizer assim, quando você nasce, um ano depois, você faz 1 ano. 2 anos depois, você faz 2 anos. 3 anos depois, você faz 3 anos. 4 anos depois, você faz 4 anos. 5 anos depois, você faz 5 anos. 6 anos depois, você faz 6 anos. 7 anos depois, você faz 7 anos. 8 anos depois, você faz 7 anos. 9 anos depois, você faz 7 anos. 10 anos depois, você faz 7 anos. Quando você faz 63 anos, você está fazendo 7 anos. Porque a vida emocional de todos nós é de alguém que estava na faixa dos 6 aos 8 anos de idade. O que mudou... No sentido da estruturação do indivíduo. O que mudou é que com a cognição e com a experiência, nós aprendemos a lidar com isso. E podemos ter uma vida maravilhosa, produtiva, uma vida boa. Mas o estrutural, emocional, está por volta de 6, 7, 8 anos. O Elias, sendo da linha psicanalítica e trazendo isso que eu acho fantástico, você pensa semelhantemente? Sim, embora eu tenha uma linha diferente, né? Faz muito sentido isso que ele está falando. E eu acho que eu gostaria de acrescentar que é importante para o pessoal que está em casa. Depressão e tristeza não são sinônimos, porque tem algumas pessoas que falam, não, mas eu estou bem, não aconteceu nada, eu sou uma pessoa feliz. No entanto, tem a depressão. É muito melhor a gente pensar numa questão de, vamos pensar nesse cérebro, um desligamento de algumas estruturas desse cérebro que causam alguns sintomas. A tristeza pode aparecer ou não, né? Isso é uma coisa que pode confundir quem está em casa. A gente tem uma amiga jornalista, inclusive, que é uma pessoa super feliz e por outros motivos ela teve depressão. Então, acho que é importante ressaltar isso para o pessoal que está em casa. E importante lembrar, a depressão ela não passa, né? Ela fica... aconteceu um evento, você ficou triste. Ok, 1 semana,
né? 2 semanas você já Vai está se acomodando. já se passou. acomodando, passou. A depressão não. E tem aquela sensação muito intensa de vazio. Né? Eu tenho pacientes que às vezes relatam, é uma sensação de você estar oco por dentro. Né? Então tem essa diferença, acho que é importante. E aparece muito a perda de esperança, né? A perda de esperança, de convicção de que a vida continua, que vai ser possível dar a volta por cima, se reconectar. É um adoecimento. A tristeza a gente não pode chamar de um adoecimento, né? É um sentimento, uma Faz emoção parte da frente. vida. Outro dia eu disse, volto a dizer, de uma frase que eu ouvi, li, porque, quer dizer, ouvi também vídeos feitos por ela, da jornalista Glória Maria, que me disse muito, assim, ela disse, eu não sou positiva e nem negativa, eu sou realista. E a vida é para ser vivida, ou seja, tem uma realidade nisso. A vida é para ser vivida, lá com os meus 7 anos. Né? Vou fazer 60, fazer 70, lá com os meus 7 anos. A vida é para ser vivida. Às vezes ela é bonita. Uau, isso me faz pensar assim, é verdade, a gente precisa encarar que a vida tem lá suas tristezas e tem os seus dias que são ensolarados. Claro, a minha fé pode finalizar essa frase de um modo diferente. Minha fé pode me trazer uma maior esperança. Não, que é isso? Tem mais dias bons do que dias maus, mas a palavra de Deus nos faz saber ainda, basta para cada dia o seu mal. Parece que todo dia tem um mal para enfrentar, né, de modo geral. Mas nós começamos aqui essa conversa falando sobre pessoas controladoras. Fiz aqui uma janela, abri uma janela, porque acho importante e aproveitar esses bons profissionais que estão aqui com a gente também. Eu convido você para ficar aqui com a gente, acompanhando o nosso programa, interagindo sempre. Quero lembrar que nós estamos no YouTube, nós temos ali um canal com todos os nossos programas postos para você acompanhar, compartilhar, rever. Eu gosto de dizer assim, é bom assistir o consultório, que eu acredito ser um programa terapêutico. Imagina, quando é que você paga para ter consulta com esses 2 profissionais aqui de uma vez só? Separado, acho que você ainda pode pagar, mas eles dois juntos já é mais carinho, né? Então Tem que trabalhar um pouco mais. Tem que trabalhar um pouco mais, tem que querer um pouco mais. Mas aqui você tem 2 profissionais trabalhando para você de modo amoroso e gentil para te ajudar aí nas suas dificuldades, tá bom? Então fica com a gente, temos mais tempo para ir para o intervalo, posso fazer a próxima pergunta. A produção tem 5 minutinhos, então eu volto aqui com vocês. Só queria acrescentar uma coisa, Sim. Darleide, porque a gente abriu esse parêntese, né, para falar em relação à depressão, que pode aparecer como um sintoma de uma pessoa que está sendo controlada, né, e de uma pessoa que está controlando, está sofrendo, não está sabendo como lidar. Né? Então, isso pode Você acontecer. leu meus pensamentos, mas ela é só psicóloga, tá, gente? Não é evidente. Mas era exatamente isso que eu ia fazer o gancho aqui para a gente pensar. Em que nível de sofrimento alguém pode chegar numa convivência ou numa vivência assim? O indivíduo controlador, ele pode ser esse indivíduo também que adoece nesse grau de tanto manifestar esse abarcar o mundo com braços e pernas e não ser possível, porque não é possível. A gente pode identificar um tipo de adoecimento nesse nível? Darleide, Andrew Solomon escreveu um livro, um best-seller, na verdade, Demônio do Meio-Dia. O demônio do meio-dia, na sua maneira de ver, e aparece em um dos salmos, o demônio do meio-dia, aparecendo como a seta que voa ao meio-dia. Ali pode ser uma referência a uma espécie de demônio da época. Né? Mas, enfim, nesse livro, ele diz... Tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz assim, ele é depressivo, ele se medica, e ele diz, eu sei que eu vou me medicar até o final da minha vida e fazer terapia o resto da minha vida. Ele diz assim, a depressão é uma falha no amor. Uau! A depressão é uma falha no amor que eu tenho por mim e a depressão é uma falha no amor que eu tenho pelo outro. Então, se eu não estou vivenciando o amor, eu ressequei a terra e a única coisa que pode brotar ali é a depressão, é o desânimo, é a frustração, é a tristeza, é a falta de confiança na existência, na vida, nas possibilidades, que eu vou terminar essa faculdade, que eu vou passar no vestibular, que eu vou conseguir um emprego, que eu vou comprar minha casa, que eu terei meu carro. Então, a depressão é a falta dessa confiança
que ele coloca como uma falha no amor. Uau, Fiquei pensando nisso que ele disse, controlar o outro é uma maneira de não amar esse outro, é uma maneira de não olhar para essa pessoa. Eu não percebo a existência É uma dela. maneira de invalidar o outro. É. Exatamente. Quando eu controlo o outro e não permito que o outro se relacione comigo como um ser humano que o outro é, eu estou invalidando o outro como ser humano. Sim. Eu estou cancelando o CPF do outro. Nós né? estamos falando, então, de algum nível de abuso psicológico, emocional, beira por aí? Não. Eu Tem não um pouquinho tenho mais de dúvida. distância. Eu não tenho dúvida. Tem um pouco de distância, mas eu não tenho dúvida de que são bem aparentados. O que Concordo. você acha? Eu concordo. Estão juntinhos ali, caminhando juntos, muito próximos. Talvez nisso estamos naquela questão dos níveis. que eu Ok, coloquei. Talvez. Mas imagina, ó, nós estamos falando de alguém, gente, que, por exemplo, o nível de controle dela é tão grande que ela não admite que a casa, um dia desses, esteja desarrumada. Tudo tem que estar no seu devido lugar. Sabe aquele indivíduo que, às vezes, assim, o guarda-roupa, a gaveta, a toalha, ai meu Deus, nada no lugar. Não é porque tem um dia em que a casa, puxa, hoje, olha, tá tudo fora do lugar. Garotada, marido, amor, vamos ajudar aqui, tá? Olha, tá uma bagunça. Não, ela não tem, esta pessoa e esse indivíduo, ele não tem condições de nem mesmo estar num lugar com as coisas fora do lugar, porque tem que ser do jeito que ela fez. Ela arrumou, ela pôs aquela garrafa naquele lugar, a vassoura tem que estar naquele lugar. Ela é rígida, ela é inflexível. As coisas precisam estar como ela idealizou. Ela não pensa que o outro tem escolhas, tem o seu tempo, tem o seu jeito, tem a sua maneira de ser. Ela não considera. Eu não perguntei. Põe isso aí, porque eu falei que tem que sair, você entende? Então, é nesse nível das pequenas coisas, do cotidiano, das coisas comuns. Daí você tira. Para onde você vai? Que horas são? Quando você volta? Não, está errado, tira isso daí. Esse curso não. Você vai fazer psicologia? Você está louco? Não, que é isso? Você vai fazer jornalismo? De jeito nenhum. Ela não dá a você liberdade. Quem é seu amigo? Não gostei, não quero você com esse tipo de gente não, tá? Aí você está pensando, ela está falando com as crianças? Não, às vezes é ela falando com o marido. Às vezes é o marido falando com a mulher dele como se ela fosse uma moleca, entende? Então é nesse nível por aí. E Darleide, veja, isso no trabalho Ixi, é assédio moral e dá processo. em casa dá o quê? E em casa, o que que é? Ah, Em casa, ele acha que é o reino dele. Ele é o homem, ele é o protetor, ele é o dono, é ele que paga. ou ela. E se for, então, e se for ela, do mesmo jeito. É. Não, a casa do portão para dentro sou eu. Você, marido, é do portão para fora. Em outras palavras... Mas o que eu queria chamar a atenção é que no trabalho, isso é assédio moral, isso é crime. Agora, em casa, a gente corre o risco de querer dar um jeitinho na coisa. Eu não dou jeitinho, não. Segura aí, Flavinha, eu preciso ir para o intervalo. A gente já volta, eu gosto, pegou fogo aqui o negócio. A gente já volta na tentativa de identificar se eu, você, a Flávia, o Elias, se somos controladores e o que a gente faz para sair desse quadro, que eu lembro bem que você trouxe esperança. Flavinha também pontuou isso. O que a gente faz? Como é que a gente lida com os 7 anos de vida? Não esquecem, Flávia, eu preciso que você lembre disso para falar assim que a gente voltar aqui no consultório. De volta, meus amores, no consultório e já de cara indicando para você mais um dos nossos guias de estudo que tem aqui na Novo Tempo, sempre com muito interesse de que você aprenda mais sobre a Bíblia Sagrada. Sabia que a Novo Tempo tem como carro-chefe ensinar as pessoas, levar as pessoas, provocar as pessoas a estudar a Bíblia? O Senhor Jesus Cristo disse certa vez, conversando com 2 dos seus discípulos que estavam perdidos, confusos, infelizes, e Jesus se aproxima deles naquela famosa estrada para Emaús. E Jesus Cristo disse, ó nécios e tardos de coração. Epa, Jesus, falou firme, falou duro com os meninos, nécios, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram a meu respeito. Os discípulos não sabiam o que as Escrituras diziam sobre Jesus. E Jesus passou a ensinar-lhes sobre o que estava escrito nos livros proféticos bíblicos. E você conhece a Bíblia? Se Jesus encontrar você hoje, dirá também,
nécio, tardo de coração? Ou dirá, bendita a hora que você abriu a Bíblia para estudar e conhecer mais a meu respeito, a respeito do meu reino? Para ajudar você, a Novo Tempo está sempre trabalhando nessa direção e nós temos oferecido mais um dos nossos guias de estudo, A Cura do Pecado. Olha só, dá uma olhadinha aqui comigo. Ai, ai, ai. Não, aqui não. Tem muito material disponível para você. Sempre, sempre, sempre material feito com muito carinho para você. A esperança está aqui para você receber em casa gratuitamente. O nosso WhatsApp é o 12 98244 4449, 12 98244 4449. A cura do pecado. O que é o pecado? Como surgiu o pecado? De onde vem essa história de pecado? E como é que se liberta? É possível se libertar da natureza pecaminosa? Será? Vamos estudar sobre isso. Vou repetir para você o nosso WhatsApp para você pedir. Não vai pagar nada por isso, não vai chegar nenhum boleto junto para você pagar, nada vezes nada. É só pedir o seu guia de estudo e vai chegar aí para você. Manda sua mensagem agora dizendo eu quero, DDD é o 12 98244 4449. Tem gente que se perde um pouquinho, mas está aí na tela para você salvar nos seus contatos e mandar o seu pedido, dizendo eu quero receber o guia de estudo sobre o pecado, tá bom? Vamos continuando aqui. Se preferir telefone, também tem para você ligar em horário comercial 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Combinado assim? Depois não disse que eu não avisei que nós não demos oportunidade de você conhecer a palavra de Deus. Meus amores, estamos hoje no consultório falando sobre pessoas controladoras. Falamos um pouquinho sobre a diferença entre tristeza, depressão. Surgiu esse assunto por aqui. E o que surgir a gente conversa, a gente manda aqui o que é necessário até para o seu aprendizado e crescimento para a mudança de vida. Antes do intervalo, Ana Flávia, psicóloga convidada de hoje, juntamente com Elias Pereira, psicólogo convidado de hoje, me pediu a palavra, eu disse não vai estar dando. Nós vamos para o intervalo e agora devolvo para você. O que eu ia dizendo, Darleide, é que, em outras palavras, a pessoa controladora, ela quer exercer um poder sobre o outro, exercer um domínio sobre o outro. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. E se a gente pensar, a gente tem controle mesmo de alguma coisa nessa vida? Né? Na verdade, é uma ilusão de controle e essa ilusão acalma a ansiedade, para uns mais, para outros menos, dependendo do grau que essa pessoa está. Mas a gente não tem quase nada sob o nosso controle. A gente tem as nossas reações, a maneira como a gente vai agir, né? Mas é tão difícil controlar a nós mesmos, imagina uma outra pessoa, né? Amados, e como é que a gente faz para, digamos, hoje há uma tomada de consciência. Uau, eu acho que eu me identifico por aí. Eu fico muito cuidando da vida do outro, das coisas, de tudo. Estou sobrecarregada, cansado. Digamos que até aqui algumas fichas estão caindo. Como é que a gente consegue lidar com aqueles 7 anos, Elias? Eu estou lá naquela história dos 7 anos para o resto da vida, como é que eu faço? Como é que vocês auxiliam alguém que nesse momento se dá conta de que está provocando sofrimento para o outro, de tanto sofrimento que carrega, transborda sobre o outro, no sentido de controlar? Controlar poderia também ter alguma coisa a ver com manipular ou tem uma diferença? Ana já disse ali. Pode haver uma manipulação por trás disso. Sim, eu penso que quando você controla e a outra pessoa tem uma visão muito clara de que está sendo controlada, você precisa desenvolver uma estratégia para que o seu controle se aproxime mais da manipulação. Ou seja, para que o outro não tenha uma visão tão clara que está sendo controlada. E olha que interessante isso que ele está falando, porque às vezes o controle, ele vem disfarçado de um cuidado. E aí você estava dizendo, né? Essa pessoa que de repente está se identificando com essas coisas que a gente está falando. Esse excesso de zelo, esse excesso de cuidado, ele pode gerar na outra pessoa uma dependência. Então, se essa pessoa depende de mim, opa, eu estou no centro da situação. Né? Então, e olha só como as coisas vão se costurando, né? Interfere novamente no quê? Na autonomia dessa pessoa. E eu me lembro, Darleide, porque a gente conversa com muitas pessoas, a gente também tem a nossa família e acaba olhando algumas coisas, né? Aquela pessoa centralizadora,
É um jeito, faz tudo para todo mundo. E aí, nossa, de repente a mulher não sabe nem mexer, manusear nas questões bancárias, o marido faz tudo. É um jeito de estar ali, ó, em volta, no radar daquela pessoa, exercendo então o domínio, né, o poder sobre ela. A gente precisa tomar cuidado porque é sutil. Pode ser um cuidado, opa, não estou também dizendo que todo cuidado é uma manipulação. Não vamos olhar também por aí. Não, mas existe essa questão por trás. Eu acho super necessário que você traga isso também, porque há formas e formas de manter poder sobre o outro. E é possível, sim, que alguém faça tudo pelo outro, para não dar tempo de o outro ser livre dela. Esse é o ponto. Para não dar tempo de o outro pensar sem ela. Não, eu penso por você, eu faço por você. Até para eu ter o direito de dizer para você sim ou não. Vai ou vem, fica ou não fica. Ou ainda, né? Não sei se alguém que está em casa já ouviu isso, mas eu faço tudo para você, como é que você vai fazer isso? E ela fica ofendida. Super ofendida. Ela chantageia também. Carreguei você 9 meses no meu colo. Até isso. Elias. É isso mesmo. A pessoa controladora, ela se cansa, ela se exaure, ela trabalha muito, ela faz tudo, ela aprende as técnicas, ela é capaz de aprender a fazer os serviços domésticos, se for um homem, ela é capaz de fazer as questões de fora da casa, as questões mais ligadas à masculinidade, no caso da mulher. Então, ela se desdobra, ela dorme muito pouco, porque normalmente o controlador tem um objetivo na vida, que é controlar. Não é? Ele perde a graça pela vida, pelos prazeres da vida, pelo convívio com as pessoas, de dar a liberdade a você de ser quem você é. Ela não relaxa. De dar a liberdade a você de estudar o que você quer estudar, ler o que você quer ler, ir onde você quer ir, ter os amigos que você quer ter. Ela não relaxa, exatamente. Então, ela se exaure, se cansa apenas para manter. Apenas não, para ela isso é tudo. Isso é tudo, isso é tudo, para manter-se no controle. E eu me lembrei agora de um outro livro, o nome do livro John Foster escreveu, Dinheiro, Sexo e Poder. É a tríade que controla o ser humano. O dinheiro, o sexo e o poder. Eu me lembrei quando ela mencionou que o controlador... Ele é uma das maneiras de exercer o poder, é claro, você tendo uma vida de controlador ou de controladora. Não é? Exatamente. É tão chique esse negócio que a pessoa vai falando. Eu lembrei do autor tal, e Chester, e tal, não sei o quê. Eu acho isso, assim, a sumidade da sumidade. A gente fica aqui mais no campo, né? Claro que você é uma exímia leitora, aliás, ela é escritora também, mas a gente acaba não se valendo. Mas quando vem, assim, esses nomes, caracas, olha, esse aí tá bom, sabe dos negócios. Não para. Para continuar, traga mais diferente. Eleva o nível. Muito bom. Muito bom. Aninha, você ia falar e eu te cortei? Não, acho que era isso mesmo. Então, vamos lá. Nós estamos ainda na busca de como porque vou chamar a sua atenção outra vez. Essa é uma questão que precisa ser considerada, gente, no cotidiano, nas relações mais próximas, principalmente, que vai chegar no trabalho, que vai chegar onde você estiver. Para você ter uma ideia, né? Nós vamos aqui concordar que pessoas que são controladoras, elas vão preferir trabalhar sozinhas para não ter que trabalhar em equipe, a menos que na equipe ela lidere. Porque as coisas então estarão sob o seu controle. Sim ou não? E a prova disso é que pessoas controladoras, elas estão na faculdade ou no colégio, e aí tem um grupo de 6 pessoas. Ela diz, deixa que eu faço e coloca o nome de todo mundo. Exatamente. Que ela quer que saia do jeitinho que ela quer que saia. Não é o trabalho dos 6. Então, ela deixa, deixa que eu faço, e ela vai à noite. Ela faz e eu coloco o nome de todo mundo. E aí todo mundo fica, pô, fulano é gente boa, né? E aí
Tem um outro que quer fazer parte do grupo também, né? Porque o outro faz e coloca o nome, mas na verdade ela está exercendo o controle, ela está controlando. Claro. Ela está com o poder. E vamos pensar nessa questão do trabalho, é uma oportunidade de desenvolvimento, né? Que está sendo tirada dessas pessoas. Para aquela pessoa que não está afim de fazer o trabalho, ótimo, maravilhoso, né? Fez tudo por mim. Mas se a gente for olhar por trás disso, existem perdas muito grandes. Furtou o direito do aprendizado do outro. Exatamente. Mas agora aquela pergunta de milhões. O que quem convive com alguém controlador pode fazer? O que pode ser feito, Elias? A pessoa que convive com alguém controlador, normalmente ela começa a sentir-se acuada e sem possibilidades de viver, de agir, de falar, de se relacionar. Por quê? Porque o controle do outro foi gerando o quê? Possivelmente ela foi afastada da família, ela foi afastada dos amigos, ela perdeu o direito de lidar plenamente com as suas finanças, ela perdeu o direito de ter a autoridade ou a última palavra em relação aos filhos, se estamos falando num casal, por exemplo. Então, ela começa a sentir alguns direitos normais cerceados. E a partir desse momento, a minha sugestão é que ela procure uma ajuda profissional primeiro, para entender se isso é uma impressão dela, se ela está fantasiando isso, ou se isso está acontecendo realmente. E para isso ela vai ter que falar sobre ela e sobre o seu companheiro. No caso do homem, ele vai ter que falar sobre ele e sobre a sua companheira também. Então eu penso que o primeiro passo é procurar uma ajuda profissional. Porque ali, sozinho, em casa, no diálogo, sem mediação, eu vejo muita dificuldade de se obter um resultado positivo. Até porque a pessoa já está num ambiente de cerceamento dela própria, que ela sabe, por onde que eu começo? O que eu faço? Exatamente. Como é que eu dou esse grito de liberdade, né? E algo muito importante que eu acho crucial, pessoal, é trabalhar a identidade dessa pessoa. Né? Porque essa pessoa que está sendo muito controlada, a autoestima já não está legal, esse ambiente é um ambiente adoecedor. Então, precisa haver um resgate de quem essa pessoa é, qual é a identidade dela. E é interessante a gente perceber que algumas pessoas são mais fáceis de serem controladas do que outras. A gente pode pensar naquelas pessoas que querem muito agradar, não querem decepcionar, então tudo aquilo que vem para elas, elas dizem sim, sim, não têm coragem de dizer um não. Então, existem coisas que... É aquela velha questão, né? Um controlador, ele precisa de alguém para ser controlado. Então, eu vejo que essa questão da identidade, ela é central. Para que a pessoa saiba quem ela é e para que a pessoa se posicione. É muito importante que se coloque limites. Né? Limites para essa pessoa controladora. É muito importante que se estabeleça ou tenha, eu sei que existem dificuldades, mas que ao máximo isso possa ser tentado, né? Estabelecer um diálogo saudável com essa pessoa. Olha, isso que você está me pedindo não me faz bem. Por que eu preciso fazer dessa maneira? Eu faço de tal jeito porque assim, e apresente ali os seus argumentos, os seus pontos, né? Acho que isso é essencial. Normalmente, Flávia, eu recebo no consultório... Praticamente nunca o controlador é que começa um processo terapêutico. É sempre o que eu chamaria de vítima. E chamaria sem nenhuma dificuldade de estar cometendo exageros. Então a vítima, ela procura o processo terapêutico. E como eu tenho agido, não é? Eu começo o processo terapêutico com a pessoa que está sendo vitimizada, que está sendo controlada, e com o passar do tempo, também da minha escola, não é? Quando eu tenho um paciente, eu chamo o pai, chamo a mãe, eu chamo o irmão mais velho, eu chamo um cunhado que ele mencionou muito. Com o passar do tempo, eu chamo o controlador e nós temos uma conversa. 4, 5 semanas depois... Aí eu mesmo costumo entrar em contato, nem a secretária, e faço um convite. Olha, estou
trabalhando com fulano e tentando ajudar, ou fulana, e você faz parte, ela fala bastante de você, você faz parte da vida dela, e eu preciso de uma sessão com você também. E essa pessoa vem e você vai trazendo essa pessoa para o processo terapêutico. Você não precisa ligar e falar, é o seguinte... O problema é você. Você é a controladora, você é o controlador, eu preciso dar um papo com você. E não é 50 minutos, eu preciso de umas 2 horas. Não vou fazer isso, né? Mas aí a pessoa vai chegando e nisso a gente consegue obter um pouco de proximidade com essa pessoa, que tende a aumentar se ela vai atendendo os seus convites, e você consegue chegar a bom termo em boa parte dos casos. Com muito cuidado, claro, porque ela pode em algum momento pensar, vou controlar aquele psicólogo, vou dar uma volta nele. Mas não tenha dúvida. Não vai conseguir, mas que vai tentar, vai. Vai. Não, porque não é bem assim, doutor. Sabe o que é? Nananã, e vai contar a história dele, né? Corre esse risco. Sabe que eu cheguei aqui a pensar em figuras que são, por exemplo... tem seus filhos que casam e o pai ou a mãe, e acontece muito com sogras, né? Fiquem tranquilos, eu sou sogra, não estou jogando contra o time, mas é uma galera que precisa sempre de uma ajudinha ali. Vai lá na casa da nora, fica controlando o que o filho está comendo, se ela lava a roupa do jeito que ela lavava, mas é o meu filho, sabe? Então, isso acontece muito também até nesse lugar de você não respeitar o espaço do outro, que está delimitado. Então, pessoas controladoras, elas são invasivas, elas são desrespeitosas, porque elas não se dão conta de se preservar o outro, de marcar esses limites. Toda relação saudável exige, pede, pressupõe, melhor dizendo, pressupõe limites, respeito. Faltou o respeito, está invadindo espaço, está fazendo o que aí do outro lado? Está controlando, está manipulando, está exigindo. Esse amor está ferido e você está ferindo o amor do outro. Ai, Darleide, sem querer te cortar, mas não acho importante... Não precisa dizer que não quer. Eu sei que você não quer, você quer ajudar. Importante falar, né? Ouvindo você, esse controlador, muitas vezes ele é tão vazio. Muito. Ele é tão vazio que ele olha tanto para a vida do outro que não tem espaço para ele olhar para ele fazer as coisas dele. Né? Acho que uma outra dica que a gente pode dar para quem está em casa assistindo e de repente convive com uma pessoa controladora é analisar os seus próprios comportamentos. Né? Eu disse que aquela pessoa muito boazinha, que tem uma vontade, uma necessidade de agradar muito ao outro, pode ser uma pessoa que se coloque em risco. Então, uma outra coisa que é necessária é manter a sua postura, né? Manter a sua decisão, ser firme. E é claro que quando a gente fala em relacionamentos, é importante a gente ceder em vários momentos. Mas por uma questão até de segurança e de autopreservação, em alguns momentos a gente não vai poder ceder. A gente vai ter que manter firme até que o outro comece a entender um pouco melhor o que está acontecendo ali. Né? Porque se ele vem me controlar, eu digo, ok, tudo bem, ele vai vir de novo, ele ou ela. Né? E a partir do momento que eu começo a mostrar uma outra postura, um outro comportamento, apresentar uma certa resistência, isso vai ser necessário para que seja ordenado de uma nova forma, né? Quando o rio está correndo forte, muito forte, em muitas ocasiões, por necessidade ali pontual, faça uma barragem. Já ouviu falar de barragem? Para barrar o fluxo da água, limite, até mesmo naquilo que parece que tem que correr. Às vezes você precisa impedir essa sua emoção de extravasar sobre o outro, esse seu desejo de dizer o que o outro tem que fazer, como o outro tem que fazer, desrespeitosamente, precisa colocar ali uma barragem para que esse curso de sofrimento seu e do outro não permaneça. Fazendo o quê? Recapitulando, buscar ajuda profissional, se dar conta da sua necessidade e se você é a vítima desse indivíduo, que seja homem ou mulher, enfim, seja no trabalho, tem tudo quanto é lugar, hein? Tem no trabalho, tem na igreja, tem na igreja, tem. Tem na política, vixe, quem que não... Poder é ali, né? Onde tiver espaço para poder, cuida de você, presta atenção, cuida de colocar limites, cuida de administrar bem a sua vida, porque ela é da sua competência. Tem muito assim o se sentir culpado, enquanto você falava de identidade, se sentir culpado, mas será eu dizer não? Será eu resistir? Será? Mas coitadinho, puxa, ele só queria ajudar, ele é bonzinho.
Cuidado com essas coisas também, para você não se permitir ser invadido. Minha mãe dizia um negócio legal. Minha mãe ainda diz assim, ela diz assim, formiga sabe que folha corta. Sabe? Formiga sabe. Então, quando você fala de um perfil de gente que é mais facilmente manipulado pelo outro, controlado pelo outro, é verdade. Você fica assim, ali eu consigo chegar junto. Até nisso a gente tem que ter perspicácia, inteligência e atitude também para se preservar. Meus amores, estamos quase terminando. Elias, você está falando pouco, quero te ouvir mais para terminar. Senão a gente fica dominando, né, Flavinha? Ele veio de longe, ele veio de Hortolândia, a clínica do Dr. Elias fica em Hortolândia, ele pegou o carro junto com a Leisa, sua esposa querida, que está ali bem na frente do Elias, só dando uma piscadinha, dizendo, ótimo, amor, tá lindo, amor. E eles vieram de Hortolândia, está aqui umas 2 horas, né, daqui de distância pra gente, 1h30, se é bom no pé? 2h15. 2h15. E chegou aqui. Nós estamos aqui mais de pertinho, né? Então, finalizando aqui, o que você traz para a gente se despedir do programa que você acha importante? Eu queria mencionar aquilo que eu disse no comecinho, sobre a estrutura psíquica estar formada até os 7 anos, né? E que depois, com a cognição, a gente cresce, e com a experiência, e sai para a vida, e temos os relacionamentos, mas a estrutura ainda continua ali, os sentimentos infantilizados, né? Eu queria lembrar que todos nós temos essa estrutura e que isso pode ser trabalhado na vida adulta, né? Isso pode ser, na vida adulta, você ajuda a pessoa a sair dos comportamentos que ela tinha aos 6, 7, 8 anos. O núcleo dos sentimentos vai continuar lá, mas ela pode mudar o seu comportamento. E quero também, eu achei interessante quando você falou que essa questão do controle, do controlador, existe na política. Eu não quero atentar contra a política, até porque todos nós aqui estamos fazendo política, sim, de alguma forma, sim, né? Sim. Somos seres políticos, mas o indivíduo que não é, em algum grau, controlador, ele tem vida curta ou não consegue entrar na política. É verdade. Lá na instância máxima, né, por aí. Porque tem um contato social. Eu digo vida curta amplo. Na política. Não, entendi. Eu entendi, não sei você. Sim, eu estou dizendo para o telespectador aqui. Obrigada, querido. Ana. Leide, fico pensando, né, assim, os relacionamentos, eles são para fazer a gente crescer e para fazer o outro crescer. Se está causando um sofrimento, se está causando uma dor, é preciso rever. Como o Elias muito bem falou, existe possibilidade, existe tratamento, existe acompanhamento. E, né, talvez ele fale melhor disso do que eu, por conta da outra formação que ele tem em teologia, mas no mundo que a gente está vivendo, onde a gente vê tantas pessoas sofrendo de todas as formas, só existe um que pode, que tem o controle da situação e que pode nos ajudar, né? E que é Deus, e é recorrer a Ele. Ele sim tem o controle de todas as situações. Nós não somos deuses, nós não temos, e eu entendo que, né, gostaria de deixar para o pessoal que está em casa. Entrega para Ele, confia nele, para que Ele faça o que é melhor, né? E esse entregar é tirar esse peso das suas costas, né? A gente não consegue segurar o mundo com as mãos. A gente precisa de ajuda. E você fala numa perspectiva espiritual que é maravilhosa e que nos faz considerar que Deus, Ele é soberano, mas Ele não é controlador. Não. Ele não é um Deus que, sabe, tem essa rigidez no contato, tanto pela graça, pela bondade, misericórdia, pela expressão de amor em Jesus, nós entendemos a bondade de um Deus que é absurda. Leide, pelo livre-arbítrio. Não existe, na minha opinião, um presente mais bonito e mais precioso do que esse, sabendo tudo que a gente era capaz de fazer, Ele ainda nos deu de presente. Você pode me amar se você quiser, você não é obrigado, você pode. E aí dá para a gente concluir com o convite que Jesus faz, né? Quando Ele diz assim, vinde a mim, os que estão sobrecarregados,
cansado de controlar, cansado de mandar, cansado de ser mandado, cansado de ser controlado, cansado de não ser você, cansado de fugir de você, cansado de estar doente. Vinde a mim, diz Jesus, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas Jesus diz algo mais, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender, o segredo está em aprender. Como é que eu aprendo? Permanecendo em Jesus, aprendendo com Ele, a deixar com Ele nossas cargas, nossas aflições, nossas agonias. Obrigada, meus queridos, muita gratidão pelo esforço, pelo carinho de vocês, muito obrigada. Obrigada a você aí de casa também, por ficar com a gente. Espero ter sido bom para você, eu espero ter sido um tempo agradável para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Se te falta sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu espero você aqui na semana que vem com mais um consultório de família, mais um tema, mais convidados e a sua companhia, sempre naquela atitude. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Um abraço e até lá!